Olá! Não importa quem eu sou, importa o que eu digo. Pensão alimentícia. O que se consegue na lei? Qual é a visão da lei? O que devemos tomar de decisões e parâmetros? Bom, primeiramente, se está havendo uma questão a respeito de pensão alimentícia, é porque está havendo aí a ruptura de um casal. Seja união estável, seja apenas uma forma de vida maritalmente, casado no civil, no religioso, chegou um momento em que o casal está se separando e agora, por lei, alguma das partes está buscando a questão da pensão alimentícia. O primeiro parâmetro que se deve levar em consideração para tais argumentações justificativas é a seguinte: todo ser humano tem direito à moradia e à alimentação, à saúde e educação. Beleza? Todos. Inclusive quem paga a pensão alimentícia. A justiça não encontra na lei nenhum parâmetro em que ela possa obrigar a quem vai pagar a pensão alimentícia a ter que ter 2, 3 empregos. Então, para a justiça, se a pessoa tem um emprego, o cálculo da pensão alimentícia dessa pessoa vai ser limitado ao que ela recebe de salário. Levando em consideração que se ela for com registro em carteira, por lei, ela não pode ganhar menos do que um salário mínimo. Então, a régua inicial de pensão alimentícia se baseia em um salário mínimo. Para quem não é registrado em carteira, para quem é autônomo, manicure, pedicure, pedreiro, vendedor ambulante, vai se levar em consideração que pelo menos quem trabalha como autônomo, ele vai ter uma renda média de 1 salário mínimo a 2 salários mínimos, tá certo? E a lei não pode obrigar a quem vive um regime de empreendedor a ter que buscar um emprego CLT. A justiça não pode obrigar a quem trabalha como autônomo a ter que procurar um emprego. Porém, ela tem como estipular uma pensão alimentícia, tá certo? Aí o que entra em vigor? Normalmente, quem está pedindo a pensão alimentícia tem informações do tipo: ele é autônomo, mas tem contrato com empresas, é um prestador de serviço com contrato. No contrato é estabelecido que ele vai ganhar tanto. Alguns contratos são milionários, né? Então, a outra parte vai dizer assim: ele não tem como comprovar renda, é um pedreiro, não é contrato, trabalha de bico, marido de aluguel, tá certo? Para as mulheres é faxineira, é manicure, é pedicure, cabeleireira, o homem também, cabeleireiro. Como é que se comprova a renda de umas pessoas dessa? É lógico que só se a pessoa for registrado com MEI, com CNPJ, aí vai buscar na fonte do contador dele o quanto ele tem de faturamento, e nisso o juiz vai se prender. Mas quem não tem, o juiz não tem o que fazer, a não ser que a parte que pede a pensão alimentícia traga as provas. O que o juiz vai ter como prova? Extrato bancário de alguém que não tem. Se essa pessoa tiver conta bancária, porque tem gente que não tem, tá certo? Então, a princípio, a justiça não pode obrigar a ninguém. É por lei, a justiça não pode obrigar ninguém a ter 2, 3 empregos. Então, se a justiça não pode obrigar ninguém a ter 2, 3 empregos, quem pede a pensão alimentícia não pode exigir isso. Ela não pode argumentar que a outra parte tem que correr atrás de algo além de um salário mínimo, porque não há base legal para isso. Na maioria das vezes, as pessoas, casais, entram em conflito financeiro. Por quê?
Porque quando os dois trabalham e os dois ganham de forma iguais, idênticas, fica mais fácil estipular como vai ser a divisão das despesas dentro de casa. Porém, quando um ganha mais e o outro ganha menos, quem ganha mais tende a achar que quem ganha menos não ganha mais porque não quer. Quem ganha mais tende a achar que quem está ganhando menos tem que fazer algo para sair dessa situação e ir buscar a compatibilidade salarial. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. Às vezes, para isso acontecer, a pessoa vai ter que fazer uma faculdade, vai levar 5, 6 anos, vai ter uma despesa com faculdade para... Não é garantia de que lá na frente ele vai ter um salário maior. Então não adianta querer forçar a outra parte a dar os seus pulos, porque a outra parte já pode estar dando seus pulos e o máximo que ela consegue produzir é aquilo. Agora, tem muita gente que, em juízo, por não ter conta em banco, por não ter contrato, não ser empregado CLT, diz que não ganha quase nada e ganha. Certo? A gente sabe disso. Aí você tem que juntar provas de alguma forma para provar que aquela pessoa diz que não ganha muito, mas ganha. Isso, com o auxílio do advogado, é possível. Agora, veja bem. Essa é a pior parte. A principal coisa que são debatidas quando se está pedindo a pensão alimentícia a criança eu tenho que pagar a escola e eu tenho que pagar o convênio médico. Gente, a justiça não pode obrigar a parte que vai pagar a pensão a pagar a escola particular, muito menos convênio médico. E por quê? Porque no nosso país o governo fornece até creche pública, escola pública, faculdade pública, creche pública. E nós temos o SUS. Então, convênio médico e escola particular, isso a justiça não pode obrigar a quem vai pagar a pensão a ter que arcar. Aí as pessoas entram numas de que a despesa que eu tenho com a criança é 100 e a outra parte tem que pagar 50% dessa despesa, pelo menos. A justiça não se baseia no total que se gasta com uma criança, mas a justiça se baseia no total que cada parte ganha. Se um ganha 100 e o outro 1 milhão, não adianta quem ganha 1 milhão exigir que quem ganha 100 arque com uma despesa escolar de 500. Se a pessoa ganha 100, a justiça vai falar, mas ele ganha 100. Não, mas meus filhos eu gasto 500 com escola. A justiça vai falar, ele só ganha 100. Desses 100 que ele ganha, ele tem direito à moradia dele e à alimentação dele. E nós não podemos tirar tudo que ele ganha para pagar as crianças. Então, tem que sobrar para quem paga a pensão e tem que ajudar a quem vai receber a pensão, que no caso são as crianças. Então, não adianta acreditar que você vai na justiça conseguir 50% das despesas da criança, porque a matemática não é feita na 50% das despesas das crianças, mas sim na probabilidade, compatibilidade e capacidade que cada um tem em contribuir com a formação e a criação das crianças. Por exemplo, um homem milionário, ele pode pagar uma pensão alimentícia muito bem gorda, ao ponto de que quem for ficar com as crianças não precise nem trabalhar, que sobreviva da parte dessa pensão aí.
Enquanto as crianças estiverem com essa pessoa é tutora dessa criança, cuidadora dessa criança, ela come da mesma comida, entendeu? Agora, quando nós estamos em contrabalanço de duas pessoas pobres, a justiça tem que ver, cada um tem que dar um pouquinho. Se vocês não têm condição de pôr a criança numa escola particular, não coloquem. Eu não posso obrigar a quem hoje é pai a pôr criança em escola particular e pagar convênio médico. Tem o SUS. A justiça vai se basear nisso para cálculo. Tá? A justiça se baseia no quanto cada um ganha. Agora, se quem ganhar mais quer pôr a criança numa escola particular cara, quem ganha menos não pode ser estrangulado por essa que ganha mais. Você não pode dizer, não, simplesmente eu quero essa criança nessa escola e você tem que se virar para pagar. Não existe isso. Dinheiro não cai do céu, não nasce em árvore. Tá ok? Então, enquanto esse conceito de finanças não entrar na cabeça das pessoas, os conflitos poderão ser até drásticos. Tá ok? Então, justiça é uma coisa, o que as pessoas querem é outra. E tem mais. A pensão alimentícia é para benefício das crianças. Aquele que tem que pagar pensão, se ele não paga a pensão, essa pessoa está embutindo na criança uma falta financeira. Se a parte que toma conta das crianças, por não estar recebendo a pensão alimentícia, dificultar ou impedir a visitação e o convívio, aí é essa pessoa que toma conta das crianças, está embutindo nas crianças uma outra falta, que é a do convívio e da afetividade com o outro genitor. Então, quem deixa de pagar a pensão coloca a falta do dinheiro, e quem deixa de ver coloca a falta afetiva. Aí a criança sofre duas vezes, sofre dobrado, por falta de uma qualidade de vida melhor, de ter aquilo que os amiguinhos têm, e ainda não tem ou o pai ou a mãe por causa de pensão. 12 minutos. Não tem como esse assunto ser menor que isso, tá bom? Busque o equilíbrio, a sensatez. Todo mundo reclama que os ricos e os pobres é por causa de uma má distribuição. Então não seja você o explorador do pobre. E não seja você o explorador do rico. Não é porque a outra pessoa ganha bem que você não vai contribuir com nada. Não seja folgado, não seja folgada. Tá ok? Se a outra parte é rica e está contribuindo, você tem que contribuir não só com a afetividade, cuidado, não, com dinheiro. Tá bom? A não ser que a outra parte diga assim, pode deixar que eu banco tudo, fica tranquilo, só toma conta deles. Beleza? É isso aí. Tutorial familiar pro pessoal. Um abraço, tchau, falou.